e as ovelhinhas seguindo seus passos uma atrás da outra. Eu conheço as minhas ovelhas e dela eu sou conhecido. Elas conhecem a minha voz e me seguem. Se vem um estranho, elas correm, mas a minha voz não é estranha para elas e elas me seguem. Então, quando ele vem voltando trazendo as ovelhinhas, que passa por lugares perigosos, a ovelhinha sabe que o pastor cuida dela. E quando uma daquelas ovelhinhas escorregava e caía ali em algum buraco, o que o pastor fazia? Não tem aquele cajado do pastor? Aquele cajado, ele tem duas funções. Ou melhor, três. A primeira função é da vara. Quando a ovelhinha vai andando e ela começa a afastar do rebanho, o pastor bate na ovelhinha com a vara e a ovelhinha vem para o rebanho de novo. Quando a ovelhinha cai em um buraco, o pastor, a ponta, né, do cajado não é assim? Ele estende aquele cajado e puxa a ovelhinha, porque a sua ponta ali é curvada, né? E puxa a ovelhinha. E o que muita gente não sabe é que também aquele cajado, quando ele puxa ali a ponta, é uma flecha afiada ali. Então, quando o perigo vem, ele mira, né, aquele cajado e manda contra o inimigo. Ele acerta e derruba o inimigo defendendo a sua ovelha. Então a ovelhinha sabe e fala assim, ó, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Se ele usa a vara para voltar de novo para o rebanho, é por cuidado. Se eu cair e ele usar o cajado, é para me resgatar. E se o perigo vir, ele manda aquilo como uma flecha. Então, a tua vara e o seu cajado serve de consolo para mim, porque ela me coloca no caminho de volta. Eu sei que você está me batendo, mas não é porque você é mau. Você está me colocando no caminho de volta. E o teu cajado me levanta quando eu caio. Isso não é lindo? Fala a verdade. E ele continua dizendo assim, prepara-me uma mesa, né? Uma coisa também linda aqui sobre a vara e a correção de Jesus, porque ele nos corrige, mas ele também prepara uma mesa para nós. Então não é só correção, não, né? Conta uma história de um pastor que uma equipe de viajante viu ele quebrando, né, que é um costume lá no Oriente, né, no Oriente, quebrar a patinha da ovelha quando ela começa a dar muito trabalho. E esse grupo, né, ficou muito decepcionado, porque aquele pastor tinha quebrado e agora ele estava enfaixando o bracinho da ovelha. E ali o guia turista foi lá, né? O guia dos turistas ali foi lá e perguntou para o pastor. E o pastor conta a história, que aquela ovelha era muito travessa e ela não ouvia, ela desafiava o pastor. Era a única ovelhinha que não obedecia. A primeira vez ela some, fica semanas fora, quase morre. 3 semanas depois é resgatada. Da segunda vez, ela se manda de novo. O amigo do pastor acha e a ovelhinha vai para o rebanho, né? E a última vez ela foi picada por uma cobra. E se o pastor não chegar a tempo para salvar, ela tinha morrido. Então agora o pastor estava quebrando a perninha dela e enfaixando. Para quê? Para que ela ficasse no seu cuidado ali.
E algumas pessoas, a princípio, que achou que o pastor estava sendo mal, mas quando o pastor explica que ele tinha que fazer aquilo, porque quando ela foge, entra por meio do mato, estragou a lã, né? Já estava toda estragada a lã. Então, aparentemente, já não traria mais, né? Assim, um lucro para o pastor. Mas o pastor gostava tanto dela, e as pessoas mesmo aconselhando, manda para o abate. Ele gostava tanto que ele não queria mandar para o abate. Então, ele preferiu quebrar a perninha dela, enfaixar, e fazer com que ela ficasse no rebanho, sendo livre dos perigos, do que entregar ela para o abate ou deixar ela fazer o que quisesse e ser morta, né? Então esse processo, esse período, a ovelhinha, ela é carregada aqui no colo do pastor. Algum de vocês já deve ter visto essa imagem, né? Do pastor andando com a ovelhinha assim. Então, muitas das vezes aquilo é feito propositalmente. Depois, mais ou menos 30 dias, ele troca aquilo, né? E a faixinha, e depois, quando tá com, acho que é 55 dias, ela já está totalmente curadinha do osso dela. Porém, nesse período, ela andou aqui no colo do pastor. Então, ela acostumou com o cheiro do pastor, com o cuidado do pastor, com o calor do pastor. Quando o pastor solta essa ovelhinha, ela não foge mais, ela fica em volta das pernas dele, querendo carinho, querendo colo. Percebe? Entre deixar o lobo devorar, entre entregar ela, tá dando trabalho demais, manda pro matadouro, ou ferir ela por um momento, mas curar a sua patinha e deixá-la no seu colo, no rebanho, ele preferiu ferir aquela ovelhinha. Porém, ele disse uma coisa: está doendo em mim, está doendo mais em mim do que nela, mas eu preciso fazer isso para que ela não seja destruída. Não é lindo? E a ovelha reconhece: o teu cajado, a tua vara, quando quebra a perninha, né? Às vezes Deus quebra a nossa perninha, não é? A gente quer fazer assim pela nossa vontade, vai para lá, aí daqui a pouco recebe uma correçãozinha de Jesus, volta para o seu lugar, né? Às vezes ele quebra as nossas perninhas, mas não é para o mal, não, é para o bem. Ai, Leia, que maldade. A sua vara e o seu cajado me consolam. Procura saber sobre a cultura oriental, em que contexto foi escrito. Procura saber mais sobre a cultura e você vai ver que o Davi, né, ele conhecia essa cultura, ele conhecia os costumes. Então ele está falando daquilo que ele sabe, né? Então, mas eu sei que a tua vara é para mim corrigir, ainda que quebra minhas perninhas, mas é para me proteger, não é por mal, é porque você me ama. Ele diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Algumas vezes eu vejo a interpretação disso daqui: Deus vai colocar uma mesa e os seus inimigos vai sentar nela. Não é o que a Bíblia está dizendo. Se você quiser os seus inimigos sentados na mesa, eu respeito, mas não é isso que o texto está dizendo. Está falando da cultura judaica, em que quando o chefe de família ia receber alguém muito importante, ele colocava a mesa no quintal e começava a preparar. Então as pessoas sabiam que ele ia receber alguém muito importante. Tá? Alguém importante vem aí, amigo dele. Então, só que o Davi está falando assim, não é o Davi que está preparando para Deus, o Davi está dizendo assim: faz você, Senhor, faz o Senhor para mim uma mesa perante eles, não é para os inimigos sentar, é para eles ver. Deus preparando uma mesa para o Davi. Uau! Ele é amigo de Deus. Quem tem Deus como amigo, quem pode derrotar alguém assim? É isso que o Davi está pedindo. E aí ele fala assim: olha, aí o Senhor derrama o óleo sobre a minha cabeça, né? Prepara a mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e aí na hora que o Senhor vai colocar o cálice no meu copo, o Senhor coloca o cálice até transbordar. Porque quando a visita não era muito agradável, colocava só um pouquinho de vinho assim na taça, no copo, né? A pessoa tomava aquela ali, não estava sendo convidado, né? Quando era muito boa, né, até a metade, a visita, tudo bem, você vê aqui, mas quando enchia o copo, eu gostei muito, né?
de você aqui. A qualquer hora eu posso até te convidar novamente. Mas quando ele gostava tanto da visita a ponto de falar, minha casa é a sua casa, você pode morar aqui, fica aqui. Então ele fazia o cálice transbordar. E é isso que o Davi está falando para Deus, deixa transbordar para os meus amigos ver, minha casa é sua casa, Davi, nós somos amigos íntimos, é isso que ele está dizendo, é isso que o Davi está pedindo para Deus, né? Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transbordar.